Oi, gente. Vou resolver aqui a questão 16 do capítulo 1.4. Uma rede de comunicação tem 5 locais com transmissões de potências distintas. Estabelecemos que A e J igual a 1 na matriz abaixo significa que a estação I pode transmitir diretamente à estação J. A e J igual a 0 significa que a transmissão de estação I não alcança a estação J. Observe que a diagonal principal é nula, significando que a estação não transmite diretamente para si mesma. Aqui está a matriz A, né? Qual seria o significado da matriz A ao quadrado? A vezes A. É uma retransmissão, né? Porque a normal é uma transmissão, A ao quadrado é uma retransmissão. Seja A ao quadrado, calculemos o elemento C42. Aqui está a formulinha, né? De como você vai calcular um elemento, por exemplo, da linha 4, coluna 2, numa matriz A ao quadrado de retransmissão. É o somatório, né? Ou seja, vai ser A4K multiplicado por AK2. Isso 5 vezes, com K começando em 1. Ou seja, seria como aqui? O primeiro A, 4, 1, multiplicado por A, 1, 2. Ou seja, o elemento da linha 4, coluna 1, multiplicado por elemento da linha 1, coluna 2. Beleza? Que no caso aqui deu 0, o primeiro elemento. Depois seria como? A42 vezes A22, certo? Que deu 0 aqui também. Lá embaixo vou mostrar que aqui a letra A é basicamente isso. A letra B. Note que a única parcela não nula veio de A43 vezes A32, 1 vezes 1. Significa que a estação 4 transmite para a estação 2 através de uma retransmissão pela estação 3, embora não exista uma transmissão direta de 4 para 2. Letra A aqui é um cálculo, né, de matriz, uma multiplicação de matriz. Calcule A ao quadrado. Está aqui a matriz A, multipliquei por ela mesma. Aqui eu comecei para mostrar como é que faria, né, a multiplicação delas. Seriam os elementos da primeira linha, A1, 1, 1, 1, multiplicado pelos elementos da primeira coluna. 0, aqui. 0, 1, 0, 0, 0, que nem está aqui, os elementos da primeira coluna. Já que a segunda linha, primeira linha, segunda coluna, vai ser o quê? Os elementos da primeira linha multiplicado pelos elementos da segunda coluna, e assim por diante. Já aqui embaixo, os elementos da segunda linha, essa linha aqui, linha 2, coluna 1, os elementos da segunda linha multiplicado pelos elementos da primeira coluna. O próximo, os elementos da segunda linha multiplicado pelos elementos da segunda coluna. E assim por diante. Você vai fazer o somatório e vai encontrar A ao quadrado. Pode fazer direto por MATLAB ou algum sistema computacional também, né? Se não quiser perder tempo. Mas tá aí o passo a passo de como fazer manualmente. Aqui tá a matriz ao quadrado. 1, 1, 2, 3, 1, 0, 2, 2, 2, 2 e assim por diante. Aqui também, na letra B, ele pede para calcular o elemento C13. Ou seja, é a retransmissão, né? Como é que você vai fazer? Eu vou usar aquela formulinha que ele mostrou lá no enunciado, que vai ser um somatório de K1 até 5 com essa fórmula aqui, A1K vezes AK3. Ou seja, o primeiro elemento é A11 vezes A13. Depois, mais A12 vezes A23. Mais A13 vezes A33. Mais A14 vezes A43. A15 vezes A53. Perceba que o primeiro aqui e o último, eles são sempre os mesmos, né? É A1, A3, A1, A3, que é igual tá aqui na fórmula. Eles são elementos constantes. E o que vai mudar são as variáveis K. O primeiro K vale 1, aqui ó. Primeiro K vale 1, depois K vale 2, depois K vale 3 aqui ó. Depois K vale 4 e por último K vale 5. Fazendo essas multiplicações simples. O primeiro elemento aqui vai ser A11. A uma linha, linha 1, coluna 1, que deu 0, multiplicado por A linha 1, coluna 3. Vamos subir lá para mostrar que deu 1. A linha 1, coluna 1, que é o que? 0. A linha 1, 0.
que é esse elemento aqui, a linha 1, coluna 3, que é 1. Ou seja, ficou 0 vezes 1, que deu 0. Aí você pegando lá a matriz e multiplicando os elementos por elementos. Por exemplo, aqui na segunda, A1, 2 é 1. Já A2, 3 é 1 também, ou seja, vai dar 1. Isso aqui. Aqui dá 0 também. Aqui deu 1 e aqui deu 0. Espero que tenha ficado claro. Mas é só pegar os elementos lá da matriz, verificar o valor, multiplicação dele pelo outro elemento, vai lá na matriz, verifica qual o valor, coloca aqui embaixo e vai ver qual é o resultado final. Aqui no caso, C13 ele é igual a 2, ou seja, existe dois meios, dois caminhos para na retransmissão para fazer a transmissão de estação 1 para 3. Existem dois meios. Aqui agora vamos para o enunciado da letra C. Discuta o significado dos termos nulos, iguais a 1 e maiores que 1, de modo a justificar a afirmação. A matriz A ao quadrado representa o número de caminhos disponíveis para se ir de uma estação a outra com uma única retransmissão. Você percebe que a C também meio que responde a letra B, né? 2 caminhos disponíveis fazendo uma retransmissão de 1 a 3. Mas o que a gente quer saber agora é a letra C. Aqui, um termo nulo indica que não há um caminho para ir de uma estação para outra com uma única retransmissão. Ou seja, se o resultado é zero, né? Está lá zero na matriz, significa que não existe caminho para ir de uma estação até a outra. Um termo 1 indica que há um único caminho para ir de uma estação a outra com uma única retransmissão, e assim por diante. Ou seja, vamos supor a matriz da estação 1 para 3, só existe 1. Aqui no caso, na B, vou usar o exemplo da B, que é mais de 1. Existem dois caminhos da estação 1 até a 3 com uma única retransmissão. E assim por diante. 3. Existem 3 caminhos para ir de uma estação 1 até a 3 com uma única retransmissão. E assim vai. Agora, vamos responder aqui a letra D. Qual o significado das matrizes A mais A ao quadrado, A ao cubo e A mais A ao quadrado mais A ao cubo? Está aqui na letra D. A mais A ao quadrado representa o número de caminhos para ir de uma estação a outra de forma direta ou com uma única retransmissão. Ou seja, o A representa uma forma direta de ir de uma estação até a outra. E deixa eu apagar aqui. E o A ao quadrado representa uma forma com a retransmissão, com uma única retransmissão. E aqui o mais, ele vai representar o ou, né? Mais é ou, geralmente na matemática. E multiplicação é e. Relendo aqui, representa o número de caminhos para ir de uma estação a outra de forma direta, A, e ou com uma única retransmissão, A ao quadrado. A ao cubo representa o número de caminhos para ir de uma estação a outra com duas retransmissões, porque agora já é A ao cubo, né? Ou seja, vai ser duas retransmissões. A mais A ao quadrado mais A ao cubo representa o número de caminho para ir de uma estação a outra de forma direta com uma ou duas retransmissões. E basicamente é isso. Ele vai mostrar os caminhos que tem como ir de uma estação a outra, usando uma transmissão, só uma retransmissão ou duas retransmissões. E é basicamente isso. Agora, respondendo aqui a letra E. Se A fosse simétrica, o que significaria? Ou seja, significaria que aqui é zero, né? Continuaria sendo zero aqui os elementos da diagonal principal. E aqui, se aqui fosse 1, aqui seria 1 também, né? Tudo 1 embaixo, tudo 1 em cima. O que significaria basicamente isso? Opa! Significa que sempre que uma estação I pudesse transmitir para J, a estação J poderia transmitir para I também, né? Porque tudo que seria 1 embaixo era 1 em cima também. Aí está a resolução do exercício 16, agora vamos fazer por MATLAB. Bom, vamos resolver aqui agora pelo MATLAB. Primeiro vamos escrever a matriz A, fica 0, 1, 1, 1, 1. Depois 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1,
Não, tá errado. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Quebra a linha. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Quebra a linha. 0, 0, 1, 0, 1. Quebra a linha. 0, 0, 0. 1, 1. 1, 0, na verdade. 1, 0. Isso. Fechou a matriz. Aí tá a matriz A. Agora, calculando a matriz ao quadrado é A. Vou utilizar esse símbolo aqui, eu não lembro o nome. E depois, o número do exponencial vem logo após o símbolo, ou seja, A ao quadrado aqui no caso. Calculando. Aí está a matriz A ao quadrado, né? Na questão B, por exemplo, que pergunta qual o significado de C13. Qual é o C13 aqui? É linha 1. C13 seria linha 1, coluna 3, que no caso aqui é 2, né? Esse número aqui. Para achar ele é simples, né? É claro que ele está bem visível aqui, só procurar. Mas você pode também fazer o que? Enche, que no caso é a matriz aqui, né? Ao quadrado ficou como encher. Encher é linha 1. Isso daqui é linha 1, coluna 3. Que ele vai mostrar aí. Deixa eu ver se também dá para fazer com A ao quadrado. A ao quadrado. Linha 1, coluna 3. Não tem como fazer não. Enfim. Aí depois ele falava para discutir o significado dos termos nulos, iguais a 1, maiores que 1, enfim. Ideia mais teórico. Na letra D, aqui dá para fazer uma brincadeira. Por exemplo, ele perguntava o significado das matrizes A mais A ao quadrado, A ao cubo, A mais A ao quadrado mais A ao cubo. Eu vou fazer aqui na prática, por exemplo, a primeira parte, que seria A mais A ao quadrado. Aqui, o resultado seria essa matriz aqui. Certo? Ou seja, é uma matriz que mostra as conexões diretas e ou retransmissões, né, de uma extração. Também tem como calcular A ao cubo. Aí tá calculado A ao cubo. Ou seja, isso aqui seria uma matriz que representa duas retransmissões, né, de uma estação até a outra. Que seria da estação 1 para 1, estação 1 para 2, estação 1 para 3, enfim. Pegando esse daqui, estação 3 para 3, né? Coluna 3, linha 3, coluna 3. Estação 3 para 4, né? Vou calcular o último lá também. A mais A ao quadrado mais A ao cubo. Certo? Aí tá também. Todos os tipos de caminhos, né, de modos diferentes que teria para uma estação fazer conexão com a outra. Enfim. Agora na letra E, ele pergunta se A fosse simétrica. Aqui tem como mostrar mais ou menos o que seria uma assimétrica, né, uma matriz 5 por 5. Seria mais ou menos assim. 0, 1, 1, 1, 1. 1, 0, 1, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1. E para finalizar, 1, 1, 1, 0. Fechou a matriz. Isso daqui será uma matriz simétrica, percebe? Porque todo elemento, por exemplo, esse elemento 1 aqui é igual aqui embaixo, mais ou menos esse aqui. Tá vendo? Todos os elementos aqui da parte de cima é igual aos elementos da parte de baixo. Ou seja, toda vez que a matriz A e J transmite para I transmite para J, J também transmite para I, porque são basicamente iguais.